supostamente nos 12 minutos finais. Portanto, assim sendo, o Sr. Filipe tem a palavra. Muito bom dia a todos, cumprimento todos, muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento todos os senhores deputados neste início de sessão legislativa. Pelo que compreendo, estes primeiros 10 minutos que nos são alocados será, e uma vez que, pelo que sei, já tem os nossos elementos curriculares, a ideia será darmos uma visão geral sobre o nosso currículo e das razões e das motivações para concorrermos a este cargo. Começava então por dizer que eu sou procurador, ou pelo menos ingressei no SEJ, Centro de Estudos Judiciários, em 2003, isto não obstante ter terminado a licenciatura em 1999. Só ingressei no Centro de Estudos Judiciários em 2003 porque à data vigorava uma lei que impunha um hiato temporal de pelo menos 2 anos para que um recém-licenciado se pudesse candidatar ao SEJ. Neste hiato temporal, estive a trabalhar fora do país e a estudar. Estive primeiro no Luxemburgo, onde trabalhei para o Serviço Oficial de Publicações da União Europeia em trabalhos de consolidação de legislação europeia. E estive também na Bélgica, em Bruxelas, onde frequentei um Master e obtive um Master em Política Internacional na Universidade Livre de Bruxelas. Foi assim que, em 2003, candidatei-me, entrei no SEJ e, nos meus primeiros 5 anos de atividade enquanto procurador, estive então colocado nas chamadas comarcas de competência genérica. Como certamente se recordarão, antes da revisão que foi feita ao mapa judiciário em 2014, estas comarcas de competência genérica eram comarcas onde corriam termos todo o tipo de processos de todas as jurisdições, seja tanto processos crime, inquéritos crime, mas também processos cíveis, processos de família menores, processos de insolvência. Enquanto magistrado do Ministério Público tinha intervenção em todo este tipo, em toda esta panóplia de processos, acompanhando os processos desde o seu início até ao seu fim em primeira instância, isto é, no caso dos inquéritos crimes, e que era primordialmente o meu foco de atenção, desde o início do inquérito, ou seja, desde o adquirir da notícia do crime até à fase de julgamento, assegurando também a representação do Ministério Público na fase do julgamento. Sei que a reforma judiciária, no fundo, teve como escopo trazer maior eficiência ao sistema de justiça em Portugal. Eu tenho a dizer que tenho grandes saudades do trabalho desenvolvido nas comarcas de competência genérica. Acho que era um trabalho muito útil, porque permitia um trabalho em rede com os atores locais de cada comarca, desde logo órgãos de polícia criminal, IPSS, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e permitia-nos ter uma visão geral do que era a realidade da comarca. Permitiu-me ainda esta experiência de 5 anos em comarcas de competência genérica ter uma visão muito global do sistema jurídico nacional, uma vez que tinha intervenção em vários tipos de processos e que ainda hoje, os conhecimentos então adquiridos ainda hoje me são muito úteis, especialmente quando penso na tramitação dos processos de insolvência. Ainda neste período fui magistrado formador do SEJ, isto é, tive a meu cargo diversos procuradores no seu período de estágio. Em 2012 passei então a exercer funções no DIAP regional de Coimbra, iniciando assim a minha especialização no âmbito de criminalidade complexa, designadamente criminalidade económico-financeira. Esta secção regional do DIAP tramitava os processos mais complexos do Distrito Judicial de Coimbra e também aqueles que tinham ligações transfronteiriças. No âmbito das minhas funções no DIAP regional de Coimbra, dirigi inquéritos e conduzi investigações de criminalidade violenta, como, por exemplo, tráfico de estupefacientes, tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal, mas também criminalidade económico-financeira, criminalidade tributária, crimes contra os interesses financeiros da União Europeia, crimes praticados por titulares de cargos políticos, aqui com um especial enfoque na criminalidade conexa ao exercício de funções autárquicas, designadamente a chamada corrupção ligada a processos urbanísticos. Também tomei contacto nesta altura com processos ligados ao setor empresarial autárquico, designadamente esquemas de parcerias público-privadas que então foram lançadas para a construção de infraestruturas.
No âmbito desta criminalidade, isto era já uma pedra de toque no DIAP regional de Coimbra, foi dado particular enfoque aos mecanismos de recuperação de ativos. Isto na ideia de que, muitas vezes, a punição deste tipo de criminalidade passa, a efetiva punição deste tipo de criminalidade passa pela apreensão e pela perda dos proveitos obtidos na prática do crime. Enquanto estava no DIAP regional, participava, ou seja, intervinha não apenas na fase de inquérito, mas também na fase de instrução. Num caso excepcional, num caso de maior complexidade, em que dirigia um inquérito desde o seu início, também assegurei depois a realização do seu julgamento. Em 2015, fui destacado para o DCEAP, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal, departamento onde exerço funções desde então, isto é, já há cerca de 8 anos. O DCEAP ao longo destes 8 anos, foi objeto de alguma reorganização interna, que eu acho que não interessa aqui muito detalhar, mas para o que é relevante, para o que aqui me traz, posso dizer que durante estes 8 anos estive adstrito à investigação da criminalidade económica ou financeira, incluindo aqui, mais uma vez, crimes praticados por titulares de cargos políticos, corrupção, branqueamento de capitais e criminalidade conexa, crimes praticados no âmbito do sistema bancário nacional e também crimes contra os interesses financeiros da União Europeia, muitos deles com natureza transfronteiriça. No DCEAP, integrei 3 equipas em inquéritos de especial complexidade, os chamados megaprocessos, bem ou mal. Uma delas formada por uma equipa multidisciplinar integrada por diversos elementos de diferentes órgãos de polícia criminal, técnicos do Banco de Portugal, técnicos da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, do Núcleo de Assessoria Técnica da PGR. Este processo foi uma experiência bastante rica e que me permitiu até elaborar algum pensamento crítico acerca do trabalho no âmbito de equipas multidisciplinares, uma vez que cada vez mais a complexidade das investigações e os conhecimentos que nos são exigidos aos magistrados no âmbito das diferentes realidades sobre a qual nos debruçamos implica fazer apelo a conhecimentos técnicos que nós necessariamente não temos. No DCEAP também estou afeto à tramitação de processos de prevenção de branqueamento de capitais, no âmbito das competências do Departamento Central. Parece-me bastante relevante esta experiência no que concerne ao cargo a que me candidato. Desta minha experiência do DCEAP, para além do contacto com novas realidades criminais e com um novo tipo de criminalidade mais complexa, mais elaborada, destaco também a circunstância de ter adquirido algumas competências a nível da gestão processual de cada um dos processos. Como os senhores deputados certamente saberão, são processos muito volumosos, processos muito complexos, que implicam uma gestão de centenas de volumes e a boa gestão da prova para a sua apresentação em julgamento é essencial. Neste período, para além de ter participado em diversos programas de intercâmbio que me permitiram ter contacto com os sistemas judiciários de países como a Alemanha, a Roménia e a Bulgária, em 2017, pelo período de 4 meses, em Haia, nos Países Baixos, efetuei um estágio de 4 meses no gabinete português, na Eurojust, onde integrei o gabinete de Portugal da Eurojust e onde exerci as funções habitualmente acometidas aos membros desse gabinete, tramitando processos relativos à cooperação judiciária e à coordenação de investigações e participando também em reuniões do colégio. No fundo, feito este meu percurso, considero que a minha candidatura ao cargo de Procurador Europeu Delegado é uma decorrência de todo deste percurso já feito. Acho que a Procuradoria Europeia é uma experiência única em termos de experiência judiciária no mundo, pelo facto de congregar 22 países sob a égide de uma única instituição com o objetivo de exercer a ação penal para uma determinada tipologia de crimes.
Considero que tenho as condições para exercer o cargo, sinto-me motivado e, se pensarmos nos fins, principalmente dos fundos europeus e dos fundos estruturais para a coesão territorial da União Europeia, parece-me que poder contribuir para o combate à lesão dos interesses financeiros da União Europeia é uma ótima maneira de uma forma mitigada, dar algum contributo para o projeto europeu, que acho que, apesar de algumas divergências políticas que ainda existe, ultimamente unem todas as forças políticas. E é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor, e obrigado também pela criteriosa gestão do tempo que tinha disponível. E podemos passar agora à intervenção dos deputados. E eu darei, em primeiro lugar, a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Barbosa de Melo tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas deputados e também, excelentíssimo, vamos chamar assim, candidato a este cargo de Procurador Europeu Delegado, que cumprimento e agradeço também a exposição que nos fez, que nos permite, de alguma maneira, conhecer um pouco do seu percurso e de onde é que, e daquilo que poderá trazer, ou pelo menos que tem a intenção de trazer para estas funções a que agora se candidata. Todos percebemos que, à medida que, do ponto de vista financeiro, a União Europeia vai ficando mais complexa, mais difícil de gerir, mais países, mais dinheiro, que vamos arranjando todos, na União Europeia e a própria União, mecanismos para tentar conter os danos. Bom, e esta nova estrutura, a Procuradoria Europeia, é uma peça deste sistema, mas não é uma peça única. E esta era a primeira pergunta, ou o primeiro ponto sobre o qual gostava de o ouvir. É que continua a haver na União Europeia muitas outras formas, além, naturalmente, dos sistemas nacionais. Depois há aquele organismo europeu de luta antifraude, há as próprias direções gerais contratam empresas de consultoria que vão em cima destas lutas. Há uma coisa que vai ficando cada vez mais complexa. E diz-me a experiência nestas matérias que quanto mais complexo é um sistema, às vezes pior. Pior para quem quer aquilo que todos queremos aqui, que é controle nestas matérias financeiras da União Europeia. Portanto, a pergunta, enfim, é se acha que este caminho que estamos a seguir na União Europeia se é um bom caminho. Falou-nos da sua experiência, eu estive a ouvi-lo atentamente, e até do seu gosto com que, na primeira fase da sua carreira, como é normal nos procuradores, esteve numa comarca de competência genérica. Enfim, e depois, ao longo, nos últimos anos, já esteve noutro tipo de funções. Vai-se perdendo esta ideia do genérico, quando a gente começa a ficar muito concentrado. Mas, sobretudo, pode ser perigoso quando uns se concentram numas coisas, outros se concentram noutras e ninguém faz a big picture desta coisa toda. Ninguém olha para isto como um todo. E, portanto, a pergunta é, acha que, de facto, este processo, este caminho que estamos a fazer é a melhor maneira de travar estas operações lesivas dos interesses financeiros da União Europeia? Depois gostava de saber, enfim, o Parlamento insta a Comissão, recentemente, a encetar um debate com a Procuradoria Europeia, daqui estamos a falar, a identificar as melhorias necessárias com vista ao reforço da sua eficácia operacional. Isto, no fundo, também tem a ver com o que estava a votar. O que é que acha que pode e deve ser feito para que a Procuradoria Europeia funcione e ajude a União Europeia a controlar este dano que se calhar hoje é mais visível do que era há uns anos? Depois, gostava ainda, por último, nestes últimos segundos que tenho, de lhe fazer uma pergunta sobre isto. Há aqui um problema. Nem todos os países da União Europeia deram este passo. E há uns que ficaram de fora e, aparentemente, vão continuar de fora. Não acha que isto prejudica? E no fundo, o que estava a dizer, e como é que prejudica o bom funcionamento deste órgão? Vamos, no fundo, ter uma espécie de procuradoria que é para alguns, não é para outros, ou seja, o sistema, e voltamos à primeira questão, isto vai ficando cada vez mais complexo, não sei se vai ficando cada vez mais eficaz.
E, portanto, eu gostava de ouvir sobre isto e, naturalmente, assumindo o lugar para o qual se candidata, como é que acha que pode ajudar a que estes problemas sejam minimizados? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Darei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Intervirá o Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados e um cumprimento muito especial, naturalmente, ao Sr. Procurador Filipe Carlos Marta Pereira da Costa. Doutor, muito bem-vindo aqui ao Parlamento, em nome, naturalmente, do Grupo Parlamentar do PS. Saudá-lo por esta sua candidatura. Saudá-lo também pela muito sucinta, resumida apresentação que fez do seu currículo e, no fundo, que é o alicerce, se nós quisermos, da sua motivação para este cargo. Enfim, estamos na última audição, em bom rigor, obviamente que os candidatos sugeridos pelo Conselho Superior da Magistratura, sem surpresa, cumprem, evidentemente, digamos, do ponto de vista curricular, os preceitos e requisitos que esta função exige. Aliás, o Sr. a determinada altura diz mesmo que é uma espécie de corolário lógico da sua carreira até agora vir a ser Procurador Europeu Delegado. A acontecer, evidentemente, tem desde já os desejos das maiores felicidades do nosso grupo parlamentar. 3 ou 4 perguntas muito específicas que decorrem mais ou menos também, enfim, vejo no seu currículo e falou-nos que teve esta experiência no Luxemburgo, mas antes disso também fez Erasmus, que se percebe. Portanto, o francês não lhe deve trazer... Fez Erasmus em Paris. O francês não lhe deve trazer grande novidade. Gostaria de perceber se no inglês a sua fluência é também, digamos, boa, uma vez que é a língua oficial, como sabe, da Procuradoria. Pode parecer um detalhe, para nós não é. Entendemos que o trabalho, de facto, lá está, ganhará eficácia, como dizia anteriormente o Sr. Deputado Barbosa Melo, também através desta forma, bem como das competências, digamos, informáticas, tecnológicas, porquanto nos dizem que o Case Management System não é exatamente um sistema... É um bocadinho mais complexo do que os sistemas utilizados nomeadamente no nosso país, do ponto de vista das ferramentas, enfim, da Justiça. Tínhamos 2 procuradores delegados, vamos ficar com 4. Já agora gostava de saber se a sua opinião é de que passaremos a fazer um trabalho mais profícuo. Naturalmente que passaremos, vamos dobrar o número de delegados. A pergunta é, serão suficientes na sua opinião e chegarão, no fundo, para estes novos crimes? Já agora deixe-me dizer, também com base no que o Sr. Deputado anteriormente referia, eu acho que com a especialização dos crimes, necessariamente também temos que especializar, digamos, quem os combate. É muito difícil que não seja feito dessa forma e daí, enfim, todo o seu currículo também e todas as participações que já teve em investigação de crimes em criminalidade económica, portanto, de evasão fiscal, de fraude, é evidente que é útil para isto. Finalmente, a questão dos metadados, gostaria de o ouvir discorrer um pouco sobre isso. Tenho perguntado também aos anteriores candidatos. E, por fim, para podermos ouvir a banda como deve ser, queria-lhe perguntar o que é que acha sobre o regulamento da Procuradoria Europeia, que é, de facto, enfim, compreendendo que é uma fase embrionária, mas gostaria de saber qual é a sua opinião também sobre as falhas e, no fundo, as deficiências que este regulamento apresenta. Muito obrigado. Pronto. Eu penso que a banda era apenas para anunciar que a próxima intervenção será a cargo do deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal e vice-presidente da nossa comissão. Tem a palavra, Bernardo. Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha intervenção não vai ser tão triunfante como a anterior, mas queria começar por cumprimentar, agradecer a exposição, também subscrever praticamente por completo as 2 intervenções anteriores, do PSD e do PS, fazer apenas uma
uma questão. Primeiro é ter a sua visão quanto à divisão de competências entre o Ministério Público e a Procuradoria Europeia, aqui em 2 pontos. Na audição anterior falou-se, por exemplo, do facto das infrações PIF não estarem bem definidas na lei nacional. Eu gostaria de saber de que forma, claro que depois isso também virá, se não for corrigido aqui, virá também depois com a praxis, mas de que forma é que se pode responder a esse desafio. E, em segundo lugar, consta também da própria lei, do regulamento da Procuradoria Europeia, que a Procuradoria tem um direito de avocação em que pode assumir processos iniciados pelo Ministério Público. Eu gostaria de saber como é que interpreta esta opção e se vê que pode ser uma forma de também responder aqui a alguns desafios que foram falados na primeira intervenção feita pelo Sr. Deputado Barbosa Melo. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, nos termos das regras desta audição, o Sr. Dr. Filipe tem agora 12 minutos, que é o somatório do tempo das intervenções, para dar resposta às questões formuladas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra. Cumprimento todos os deputados e agradeço as perguntas colocadas. Começando, talvez indo por ordem de colocação das perguntas, debruçando-me sobre as perguntas colocadas pelo deputado Barbosa de Melo. No fundo, o que o Sr. me está a pedir é uma reflexão acerca da arquitetura da União Europeia no combate à lesão dos interesses financeiros da União Europeia. De facto, há vários atores na arquitetura da União Europeia. Temos, desde logo, o Parlamento Europeu, temos também a Comissão com as suas direções gerais, temos a Comissão, temos o Conselho, temos ainda organismos concretamente dedicados a esta temática, como o OLAF, a Europol, noutro sentido, e a Eurojust. Pergunta-me se a criação da Procuradoria Europeia veio trazer um nível de complexificação a todo este sistema. A mim parece-me que não. A Procuradoria Europeia vem exercer funções que até agora não eram exercidas por nenhum destes organismos. A Procuradoria Europeia tem funções de enforcement, ou seja, de exercício da ação penal, e no que concerne mais concretamente ao OLAF, o OLAF não tinha. O OLAF desenvolve investigações de cariz eminentemente administrativo e tem apenas o poder de, no final, emitir recomendações. Assim, parece-me que não há aqui qualquer risco de sobreposição de funções entre a Procuradoria Europeia e todos estes organismos de que eu falei. O OLAF, há um relatório de contas do Tribunal Europeu de 2019 acerca do desempenho de funções pelo OLAF muito crítico, em que, fazendo uma apreciação dos trabalhos do OLAF, concluiu que havia um reduzido número de investigações que davam origem a investigações criminais em cada um dos países da União Europeia, que havia um hiato temporal enorme entre a finalização dessas investigações administrativas, de cariz administrativo, e a notícia da prática dessas irregularidades, e que depois havia ainda um hiato suplementar quando estas infrações eram comunicadas às autoridades nacionais, o que levava a que os inquéritos se estendessem muito tempo. O Tribunal de Contas acaba até por sugerir que houvesse uma alteração do rumo do OLAF, no sentido de não se dedicar tanto à investigação destas irregularidades, mas participar ele próprio e dar contributos para a definição da política europeia de combate à fraude, designadamente em colaboração com a Comissão. Melhorias necessárias para a eficácia operacional da Procuradoria Europeia. Como sabe, eu não conheço a instituição por dentro, não sei quais são os problemas operacionais com que a Procuradoria Europeia neste momento se debruça. Sei que houve alguns pedidos iniciais de dotação de maiores meios. Quando falo aqui, quando me parece que o Parlamento Europeu falou
admoestou, ou pelo menos incitou a Comissão a facilitar a eficácia operacional da Procuradoria Europeia foi nesse sentido, dotá-la de meios próprios e dos meios necessários para efetivamente exercer as suas funções. Nem todos os países integram, de facto, este mecanismo de cooperação reforçada. Temos 5 países, podemos encontrar e identificar 5 ordens de razão pelo facto de não aderirem. Podemos, se calhar, de um lado, isolar a Hungria e a Polónia, pelos motivos que sabemos. Num outro domínio podemos ver a Irlanda e a Dinamarca, que são países que, ciclicamente, no pilar da segurança e da justiça, optam por não participar e por ficar de fora. E temos um 5º país, que é a Suécia, que, ao que sei, ou que julgo saber, já manifestou o propósito de vir aderir à Procuradoria Europeia e participar na Procuradoria Europeia e que estará dependente apenas de umas alterações legislativas a aprovar pelo Parlamento Nacional. Nem todos os países participam, é certo, mas é preciso não esquecer que, ao abrigo do artigo 4º do Tratado da União Europeia, eles estão obrigados a uma cooperação leal com a Procuradoria Europeia. Já houve uns problemas, de facto, já foi celebrado até um acordo com a Hungria, relativamente à cooperação entre a Procuradoria Europeia e a Procuradoria Húngara. Houve, inicialmente, alguns problemas com a Polónia, designadamente para efeitos de aplicação de um artigo do regulamento, que é o artigo 31, não vale a pena entrar aqui em excessivas tecnicidades, mas que já terá sido ultrapassado por via de uma alteração legislativa que foi feita pelas autoridades polacas, pelo que esses problemas com as autoridades polacas estão ultrapassados. Faço também notar que o regulamento contém disposições relativas à colaboração com os países da União Europeia não membros da Procuradoria Europeia, por isso parece-me que esses problemas estarão, de alguma forma, ultrapassados. Passando para as questões colocadas pelo deputado João Paulo Rebelo, relativamente aos conhecimentos que tenho de inglês, não sei se quer que lhe responda em inglês para os demonstrar. Penso que não, até porque no procedimento concursal a que fomos sujeitos no âmbito da entrevista fomos interrogados em inglês. Tenho um perfeito domínio do inglês, ainda melhor que o do francês. Tenho o Certificate of Proficiency in English. Para além do conhecimento do inglês em termos gerais, também frequentei vários cursos de inglês jurídico, avançado e especializado, por isso, nesse aspecto, não tenho qualquer problema. Relativamente ao CMS, obviamente que qualquer organização tem um sistema de gestão documental próprio. Não me parece que vá ter grandes problemas com a utilização do CMS. Obviamente que vamos ter que ter formação nesse sentido e acho que ela está prevista, até porque nunca tive problemas, por exemplo, em utilizar o Sistema Nacional de Sítios, que é um sistema, por vezes, pouco conhecido pelos magistrados portugueses, mas que tem muitas utilidades, às vezes ocultas, e que apenas os funcionários nos podem revelar. O Soutor diz que temos 2 procuradores europeus delegados e vamos ficar com 4. Permita-me uma correção. Atualmente existem criados 4 lugares de procuradores europeus delegados e eram 4 procuradores europeus delegados que existiam até à recente colocação do Dr. José Ranito como procurador europeu. Há 2 procuradores europeus delegados no Porto e 2 procuradores europeus delegados em Lisboa. Neste momento, estão aqui a ser apresentados, houve um pedido de reforço do número de procuradores europeus delegados pela Procuradora-Geral Europeia ao Governo português, que a transmitiu ao Conselho Superior do Ministério Público. O pedido da Procuradora-Geral Europeia era que o reforço que fosse feito do número de procuradores europeus delegados fosse de mais 4. Ou seja, ficaríamos com 8 procuradores europeus delegados. Neste momento, foi o Conselho Superior do Ministério Público, devido às dificuldades que tem também para a gestão dos quadros altamente deficitários de magistrados do Ministério Público,
decidiu não dar resposta completa ao pedido elaborado pela Procuradoria Europeia e abriu então concurso para a colocação de apenas mais 2 procuradores europeus delegados. Se neste momento aqui está um terceiro candidato, neste caso eu, é porque vou preencher o lugar deixado vago pelo Dr. José Ranito. Assim, na sequência deste procedimento concursal, serão 6 os procuradores europeus delegados. Pergunta-me se são eles necessários. A resposta que lhe posso dar é fazendo apelo àquilo que a Procuradora-Geral Europeia já pediu, é que este número fosse reforçado para pelo menos 8, pelo que me parece que este número ainda estará deficitário e ainda carecerá de mais 2 procuradores europeus delegados. Relativamente à questão dos metadados, obviamente que a utilização de metadados em investigação criminal é muito necessária. Chamo a atenção que o modo como está a ser feita a discussão desta questão dos metadados na opinião pública, por vezes não é a mais correta. A decisão do Tribunal Constitucional atinge apenas uma específica base de dados que estava prevista para dados conservados para além dos 6 meses, entre os 6 meses e os 12 meses. Foi essa concreta base de dados que foi atingida pelo juízo de inconstitucionalidade, pelo que, e é o que o Ministério Público tem entendido e tem defendido esse entendimento nos tribunais portugueses, que é possível ainda aceder a metadados que tenham 6 meses de antiguidade. Regulamento do Parlamento Europeu, qual é a minha opinião, da Procuradoria Europeia, qual é a minha opinião sobre o regulamento da Procuradoria Europeia? O regulamento da Procuradoria Europeia foi obtido por consenso, não é? Obviamente que o ideal seria que, e naquela primeira ideia que houve quando se lançaram as bases para a Procuradoria Europeia, era que se calhar trabalhássemos todos com base num corpus iuris, ou seja, que tivéssemos um espaço jurídico único, ou seja, que houvesse a implementação de regras penais e regras processuais penais únicas que unissem estes Estados-membros e que assim um processo que corresse termos em Portugal e um processo que corresse termos, por exemplo, em França, seguissem exatamente as mesmas regras penais e as mesmas regras processuais penais. Isso não foi possível, foi por isso que avançámos para um espaço de cooperação, para uma ideia de cooperação reforçada, em que, no fundo, temos um organismo europeu que encima um sistema europeu composto por jurisdições territoriais nacionais. Ou seja, o que acontece e o que vai acontecer com a Procuradoria Europeia é que vamos ter os procuradores europeus delegados portugueses vão tramitar os processos de acordo com a lei penal e a legislação penal portuguesa, os procuradores delegados franceses vão tramitá-los de acordo com a lei penal e a legislação processual penal francesa. Isto não é o ideal, mas há um mecanismo que foi inserido pelo regulamento, designadamente o funcionamento das câmaras permanentes, que permitem, de algum modo, harmonizar. As câmaras permanentes têm uma intervenção em todas as fases do processo e elas vão permitir, de alguma forma, colmatar eventuais discrepâncias. Parece que também vou acabar em modo triunfal. Parece-me, então, que o regulamento da Procuradoria Europeia é equilibrado nesse sentido. Terminando com as questões, com resposta às questões do deputado Bernardo Blanco, como é que eu vejo a divisão de competências entre o Ministério Público e a Procuradoria Europeia? A divisão de competências está bem abordada na lei. A possibilidade da vocação por parte da Procuradoria Europeia não me coloca quaisquer problemas. A Procuradoria Europeia é um organismo novo, dotado de maiores capacidades. Provavelmente, o facto de poder chamar a si processos que já estão pendentes nas autoridades nacionais não me levanta quaisquer problemas. Uma última pergunta foi o regulamento da Procuradoria. Agora estou perdido. De facto, há um problema também, é que o facto de não termos este espaço único europeu é colmatado também o facto de não termos uma tipificação de crimes igual em todos os países da União Europeia. Como é que se obteve essa unificação da tipificação, ou seja, de os crimes serem semelhantes em todos os países da União Europeia? Foi através da diretiva PIF, da Diretiva sobre a Proteção dos Interesses Financeiros da União Europeia. Essa diretiva, o sucesso da Procuradoria Europeia fica, assim, muito dependente da correta transposição desta diretiva. Esta transposição não está-se a Comissão, na análise que tem feita e nos relatórios que tem emitido acerca da transposição da diretiva,
tem alertado para alguns problemas na transposição da diretiva e abriu, inclusive, processos de infração contra vários Estados europeus, incluindo o português. E, de facto, há problemas na transposição. O governo português entende que não há problemas na transposição da diretiva PIF. A transposição da diretiva PIF foi feita em Portugal por via de legislação pré-existente, designadamente por um decreto-lei de 1984 que prevê os dois principais crimes neste tipo de área de fraudes aos interesses financeiros da União Europeia. Eu tenho a opinião pessoal que havia algum interesse em ser feita alguma revisão da legislação nacional, designadamente para se atingir uma correta transposição da diretiva PIF. Não é esta a opinião do Governo, segundo sei, que no processo lançado pela Comissão ofereceu uma resposta esclarecendo que acha que todas as disposições da diretiva PIF estão devidamente acauteladas na legislação nacional. É isto. Muito obrigado, Sr. Dr. Filipe Carlos. Foi um gosto ouvi-lo. Creio que as suas respostas foram esclarecedoras e, portanto, acho que estamos em condições de dar por encerrada esta audição e resta-me, por isso, em meu nome pessoal e dos meus colegas, desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho da nova função, uma vez que, reunindo os candidatos, pelo que constatamos, os requisitos e havendo 3 vagas a preencher para 3 candidatos, portanto, à partida, posso felicitá-lo pela sua nova função, porque acho que o procedimento que falta será meramente burocrático. Mas foi um gosto tê-lo connosco. Muito obrigado.